lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. Hoje nós queremos falar sobre a boa semente e sobre o joio. Em primeiro lugar, nós precisamos levar em consideração que Deus envia a boa semente. Deus manda a boa semente. Deus manda a palavra, Deus manda ensinamento, Deus manda bons conselhos. Deus sempre põe pessoas cheias do Espírito Santo no nosso caminho para nos orientar no caminho que Ele deseja que nós andemos. Não ficamos desamparados, não ficamos desprotegidos, não ficamos à mercê da tentação do inimigo, da influência do mal. Nós estamos muito mais na influência de Deus do que na influência do maligno. Talvez você possa perguntar: por que nós estamos na influência do maligno? Porque nós estamos no reino que hoje, por direito, pertence ao inimigo. Quando o homem caiu, quando ele pecou, ele deu ao inimigo o direito de tomar posse disso aqui, que estava na posse do ser humano. Deus entregou tudo nas mãos de Adão, tanto é que disse: olha, o nome que você colocar nos animais, esse será o nome. Todo nome que ele pôs ficou. O domínio era do homem, entregue por Deus, mas o homem vendeu esse domínio quando desobedeceu a palavra de Deus e perdeu a capacidade de manter comunhão com Deus. O pecado bateu a porta, o homem fraquejou, amoleceu, não resistiu, entregou-se ao pecado e entregou o seu domínio sobre a humanidade. Por isso hoje nós estamos sob essa influência maligna, mas não estamos apenas sob uma influência maligna, estamos também sob a influência do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus nos prometeu, quando disse aos seus discípulos, naquela última Páscoa, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Depois ele disse mais, de uma forma mais clara ainda, mais fácil de entender: olha, eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Espírito Santo, um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E Ele vos guiará em toda a verdade. Há muitas mentiras nesse mundo, há muito engano, há muita ilusão, há muita tentação, há muita influência maligna, mas nós também temos a direção do Espírito Santo de Deus. Depende de para quem nós temos ouvidos, nós seremos dirigidos nesse caminho, nessa direção. Então nós precisamos pensar muito seriamente qual é a voz que nós estamos ouvindo, se é a influência do bem ou se é a influência do mal que está na nossa vida. Deus envia a boa semente e os servos plantam. Os servos de Deus são os profetas, são os apóstolos, são os evangelistas, são todas aquelas pessoas que se sentem cheias de Deus e transbordam. Eu estou cansado de ver pessoas nas igrejas dizendo que está cheio de Deus, e está cheio de Deus nada. Porque dali não sai nada, não dá fruto. Porque quem está cheio de Deus transborda, derrama. Se você encher um copo até a borda, vai derramar, seja lá qual for o produto. E a pessoa, ela só transborda daquilo que ela está cheia. Então você não vai encontrar uma pessoa cheia de Deus numa rodinha contando piada suja. Você não vai encontrar uma pessoa que está cheia de Deus numa rodinha contando vantagem de coisas erradas que fez. Não. A pessoa só vai deixar transbordar aquilo que ela está cheio. Se ela está cheia de Deus, vai transbordar a palavra de Deus. É preocupação com as almas, é preocupação com o bem-estar dos crentes. Por crentes, entenda cristãos, né? Porque tem muitos crentes que não são cristãos e tem muitos cristãos que não são crentes. Então,
Entenda isso, a pessoa que tem comunhão com Deus. Você vai ver aquela pessoa cheia do zelo de Deus, preocupado com a vida eterna, preocupado com a salvação das almas, preocupado com o bem-estar das pessoas de uma forma geral, que pensa em alimentar o corpo das pessoas que necessitam de alimento, sim, mas que também pensa em alimentar a alma, o espírito, para que a pessoa não entre num caminho errado, não se perca, não se desvie. Porque é muito mais fácil um crente fervoroso se desviar do caminho de Deus do que um desviado voltar para o caminho de Deus. É mais fácil perder uma alma do que ganhar. E eu estou cansado de ver perdedores, pessoas que se dizem pastores, obreiros, que são verdadeiros perdedores. Perdem alma a todo instante, a todo momento, não se importam que estão perdendo almas. Eles podem estar plantando qualquer coisa, menos a boa semente da palavra de Deus. Porque o que está cheio de Deus, ele vai transportar da palavra, do zelo de Deus, do amor de Deus, da preocupação com as almas, do desejo de ver todo mundo bem, feliz, em paz, de ver uma nação prosperando sob a direção de Deus e com muita paz. Vai desejar o bem de Israel, o povo eleito de Deus, o povo do Senhor Jesus Cristo. Ele vai desejar bem para todo mundo, até para os inimigos dele. Aquela pessoa que deseja sempre que haja uma transformação de vida, que haja mudança. O grande problema é que às vezes os servos dormem. E aí a coisa se complica. Se o servo dormir, a coisa complica. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil da igreja, um momento em que as pessoas estão dormindo, as pessoas estão esquecendo da sua obrigação de vigiar o tempo todo. Estão esquecendo do seu dever de intercessão, o seu dever de propagação do evangelho do reino. Estão dando valor a outras coisas, a bens materiais, a crescimento material, a se estabelecer na terra, a prosperar, a fazer tanta coisa. Será que isso é pecado? Não, não é pecado. Mas isso não pode sufocar a semente da palavra de Deus que está plantada dentro de nós. Não pode sufocar de maneira nenhuma a nossa realidade espiritual de que nós estamos aqui de passagem e o nosso reino é um reino eterno que não pode ser abalado. E para entrar nesse reino é preciso estar lavado, redimido, branqueado, purificado no precioso sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quando os servos dormem, muita coisa ruim acontece. Nós acabamos de passar, não faz muito tempo, por um avivamento, um despertamento, onde as pessoas iam para as praças, levavam caixa de som, fazia culto, pregava a palavra de Deus. E até frequentar as igrejas era uma coisa maravilhosa. Você pisava no portal da igreja e você sentia a presença de Deus. E hoje está uma mornidão, uma frieza, uma coisa desanimadora. Às vezes você vai numa igreja e quando você chega você percebe aquele clima de formalismo religioso. É só que você vê aquele clima de que tudo tem que ser feito no devido lugar, com a devida ordem, aquela tradição que é respeitada. Parece que está tudo bonito, bem feito, mas você não sente vida. O Espírito Santo não tem liberdade para agir ali, para se mover naquele lugar. E quando isso acontece, você ficar 1 hora ali dentro é uma tortura. Imagina 2. E está cheio de lugares assim, de pessoas assim, que estão vazias de Deus. Parece um sino que está batendo, você sabe que está oco, não tem nada lá dentro. E também não passa cajado para ninguém, continua ali, querendo uma posição, querendo aparecer, querendo tirar vantagem de alguma forma daquilo. Meu Deus, por que os servos dormem? Os servos não deveriam dormir. Nós podemos ver a demonstração da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 ao 8, que diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de dia, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Não devíamos dormir, não devíamos sequer descuidar.
Me faz lembrar do ensinamento de um pastor há muito tempo atrás, quando ele dizia que o porteiro deveria ter cuidado da porta, que ele nunca poderia ficar de costas para o púlpito, porque o pastor poderia precisar dele e fazer um sinal para ele ir à frente, e nem ficar de costas para a rua, porque alguém poderia chegar com um porrete e dar uma paulada na cabeça dele e ele não veria. Parece brincadeira, mas é uma realidade. O porteiro deveria estar ali de uma forma que ele está atento ao que acontece lá dentro e o que acontece lá fora. E está disponível para quando passar alguém e ver que a pessoa está interessada, sair no meio da rua ou na outra calçada e convidar a pessoa, não quer entrar e assistir o culto com a gente, ouvir a palavra de Deus, se mostrar amável, receptivo. Porque não é isso que a gente vê. Tem lugar que você fala, bom, hoje eu vou numa igreja, quero participar de um culto, quero assistir um culto, sei lá, quero ouvir a palavra, e você chega, às vezes tem 3, 4 obreiros na porta, e você nem consegue entrar direito, precisa pedir licença, aí alguém está conversando, nem está prestando atenção no culto, está conversando, nem olha para você, sai de lado e continua conversando, dá uma brechinha para você passar espremido. Pelo amor de Deus, que tipo de obreiros são esses? O que vocês estão fazendo nesse lugar? Não sabem quem estão servindo? É muito triste isso. Mas o que mais acontece quando os servos dormem é que o inimigo vem semear o joio. Isso é muito triste. Passamos por situações muito embaraçosas. Na década de 80, eu me converti. E ainda na década de 80 eu tive a oportunidade. Eu saí para as ruas, tinha a companhia do meu irmão Dorival, recém-convertido como eu, e nós sentíamos aquele fogo queimando o nosso coração, e nós íamos para as ruas, para as praças, para as casas, para pregar o Evangelho. Tudo que nós queríamos era ganhar almas. E eu me lembro que naquela ocasião nós não perdemos uma oportunidade sequer. Ia eu, ia o Demilson Catânio, que ele tocava guitarra, gostava de tocar, ele tocava guitarra, cantava, e a gente pregava. Muitas vezes ia eu, ele, a minha família e a família dele. Eu tinha 3 filhos pequenos, algumas noites muito frias, muito geladas, que a gente só de pegar no microfone parece que já doía o osso da mão. Mas estava ali com uma pequena caixa de som, pregando o Evangelho, anunciando, naquele fervor, naquele desejo de ganhar almas. Não tinha uma alma na rua, mas eu sabia que dentro das casas estavam as pessoas que poderiam estar atentas àquela mensagem, almas angustiadas, pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E ali estava eu, muitas vezes ele cantava os louvores dele, eu vinha com a palavra e depois nós íamos para casa brigar os nossos filhos que acompanhavam a gente. Eu não sei se era imprudência ou não, mas eu fiz a obra de Deus quando eu tive a oportunidade. Eu não fiquei dentro de igreja, como muitos hoje estão, dentro da igreja, entre 4 paredes, dizendo, traz alma para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Mas que traz alma? Vai buscar alma, rapaz. Vai você para o mundo buscar alma, vai pescar as almas onde elas estão. Não fica pedindo para alguém trazer o peixe na sua rede, não. Vai jogar rede onde tem peixe. Vai para o mar aberto, vai buscar onde tem. Jesus não disse, construa uma igreja e manda as pessoas trazer os pecadores para ouvir a palavra de Deus. Ele não disse isso, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A ordem é ir. Nós temos que ir. E nós fomos. Fizemos a nossa parte. Enquanto não teve pastores na igreja, foi uma maravilha. Aí chegou o primeiro pastor e tudo acabou. Ele me tirou todos os trabalhos, me pôs no banco. Fiquei 4 meses no banco sem fazer nada. Com toda aquela atividade que eu vinha fazendo, ele me pôs no banco e eu não fiz mais nada. Ele foi para a praça no meu lugar, sim, mas não foi ganhar alma. Ele foi criar polêmica com pessoas de outras igrejas, de outros credos. Ele não foi levar a palavra pura, ele foi criar polêmica, foi caçar briga, foi tentar mostrar que a religião dele era melhor. E aí, aos poucos, eu fui vendo as pessoas se recolhendo para suas casas, para suas igrejas. Mais igrejas foram abertas, mais pessoas apareceram na cidade, mais denominações. E
a vida na igreja começou a tomar outro rumo. Chegou a década de 90, aquele pastor foi embora, veio outro, ele encheu a cabeça dele dizendo que eu era complicado e dava trabalho. Eu só queria uma coisa, ganhar alma. Ele não precisava me dar oportunidade na igreja, eu nunca pedi isso. Não precisava me dar cargo, nunca pedi consagração para ninguém, para nenhum tipo de cargo. Eu só queria o meu microfone, a minha caixa de som e um parceiro para ir comigo. Bastava isso. E eu ia evangelizar e mandar as pessoas para a igreja. Nunca mandei pessoas para a minha igreja também. Eu mandava para a igreja. Eu mandava as pessoas procurar uma igreja que se sentisse bem, que pudesse ouvir a palavra de Deus, que ensinasse a verdadeira palavra de Deus. E eles foram me podando. Aquele foi embora, veio outro. A mulher dele era profeta, fez tanto barulho, tanta coisa, profetizou tanta mentira que nunca se cumpriu, tanto disparate. E eu fui ficando traquejado nessa área, mas só Deus sabe a que preço. E eu preocupado com as almas. Enfim, veio um outro pastor. E esse outro pastor, ele não fazia essas coisas, mas ele ficava disciplinando as pessoas por qualquer coisinha, jogando gente para fora da igreja. Um verdadeiro perdedor. E no tempo dele é que apareceu tanta igreja, Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja de não sei o que, e os crentes que ele jogava para fora, quando ele disciplinava, ia para essas igrejas que estavam começando, e elas se fortaleceram e a nossa enfraqueceu. Não é questão de uma igreja estar cheia ou vazia, é questão de você estar evangelizando e ganhando almas. E se cada alma que você evangeliza e ganha, ela tem essa mesma preocupação de ganhar almas, muito em breve todas as pessoas terão sido alcançadas. Mas as pessoas que saem dali, vão para uma igreja que não tem o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, acaba se perdendo, ela morre, porque sem a palavra a pessoa morre espiritualmente, ela não se alimenta, a sua fé não é alimentada, a sua alma não é alimentada, ele perde a fé, perde a esperança, perde a crença na verdadeira palavra. E aí ele acaba morrendo na fé, acaba se afastando. E hoje você encontra muito mais gente desviada do que pessoas que não foram evangelizadas. Tudo isso aconteceu na década de 90. Eu fui ficando triste, eu fui desanimando, eu esperava que os líderes que estivessem acima tomassem uma atitude. Eles não tomaram nenhuma atitude. E eu fui desanimando de ver aquele trabalho todo de sair, ganhar alma com tanto sacrifício, e vir depois um ordinário desses e jogar tudo para fora, acabar com o seu trabalho, jogar tudo fora. Eu fui entristecendo e eu fiquei pedindo a Deus que me desse uma direção. Eu não sabia o que fazer. Tentei várias vezes, mudei de ministério, fui para o ministério, voltei de novo, fui para outro e nada. Todo lugar que eu ia era a mesma coisa. Pessoas cheias de si, pessoas que querem ter o nariz empinado sem motivo. Tem obreiros que são verdadeiros analfabetos e tem mais orgulho do que pessoas que são formadas. É uma arrogância que eu nunca vi. Jovens de 30 anos querendo ser chamados de senhores, muitas vezes não tem o cargo de pastor, mas tem que ser chamado de pastor. É pastor. Deus odeia isso, esse eu inflado, essa vontade de aparecer, roubando a glória de Deus ao invés de se preocupar com a salvação das almas. O inimigo foi plantando a sua semente porque as pessoas dormiam. Mas ele foi mais além. Ele foi mais além. O movimento de esquerda começou a crescer no Brasil, trazendo vários tipos de ideologia que são contra a ideologia cristã, que são contra os valores cristãos, que são contra a família, que é contra o cristianismo, e foram introduzindo essas heresias disfarçadamente na educação do nosso povo. Era o desenho animado, era o filme, era a novela, eram as comédias situacionais, e todo mundo ali se divertindo e galhofando e dando risada, porque agora você não sai mais para evangelizar, você tem tempo para ver TV, você tem tempo para ver um programa de humor, você tem tempo para ver um filme, um desenho animado e às vezes até novela. E você começa a assimilar um outro modo de vida daquele que você vivia, com a sua vida totalmente consagrada a Deus. O inimigo vai trabalhando, ele está feliz porque ele está plantando o joio está nascendo e ninguém está percebendo.
Assim os anos passam rapidamente e nós encontramos um dia uma juventude que não acredita mais no Senhor Jesus Cristo. Uma juventude que acha bonito brincar com o nome de Satanás. Uma juventude que acha que bonito se aparecer defendendo valores antifamiliares, anticristãos. Pessoas para quem a pessoa de Jesus não significa nada. Indivíduos que se elevam contra o céu, contra o Senhor dos senhores e Rei dos reis. É o joio que foi plantado. Você liga a sua televisão e você vê um desenho animado que ensina todo tipo de valores anticristãos, desde a bruxaria, a feitiçaria, o vampirismo, o espiritismo, e você fica ali ainda torcendo para aquilo tudo dar certo. E aí você diz assim, mas é só uma novela, mas é só um filme, mas é só um desenho animado. E os heróis vão chovendo na sua vida, é o Superman, é o Batman, é o Homem-Aranha, é os Vingadores, eles estão ali para tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo na sua vida, porque quem te salva é Jesus. É Jesus que te salva, não existe nenhum outro herói. Não, mas eu não acredito nisso, aquilo é só um filme, só um desenho, mas você está ali. Você está usando o emblema dele, você está falando dele, as suas conversas do dia a dia são para falar desse assunto. Quando é que você tira um tempo para falar de Jesus? Quanto tempo você passa de joelhos por dia orando, falando com o Senhor? E quanto tempo você passa por dia falando do Senhor Jesus Cristo e da sua esperança de vida eterna? Nós precisamos voltar. Precisamos voltar, precisamos cair de joelhos e dizer, Senhor, nos converta de novo, nós precisamos voltar. Alguma coisa saiu errada na nossa caminhada, nós precisamos retornar, porque o inimigo plantou o joio e a terra do nosso coração acolheu bem esse joio, mas nós queremos, Senhor, erradicar esse joio para receber o trigo da boa semente da Tua palavra. Desperta hoje, busca o Senhor hoje, dobra o teu joelho hoje, leia a Bíblia agora, cante um hino de louvor, despreze tudo aquilo que não fala de Deus e comece a se apegar ao Senhor. É melhor ser um radical da cruz do que ser um liberal do mundo. E eu espero que essa palavra alcance o seu coração e a sua vida, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo possa mostrar para você o verdadeiro caminho do céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.